Vocês estão tendo acesso a um curso, né, realmente esse material é todo novo, né? Então vamos lá. Então vamos seguir com o desenvolvimento seguro, que é a introdução à criptografia. Né? O que eu falei para vocês sobre criptografia? Para não criar prova. Basicamente, né, não inventa a roda. Né? Cláudio, mas eu sou o Buda da criptografia. Que bom, publica um artigo, fica rico, me prova primeiro. Né? Mas se você, Cláudio, mas o que você faz? Ah, eu sou especialista em banco de dados, não conheço a criptografia. Não. Cláudio, você trabalha com redes, trabalha com redes. Eu acho criptografia, pô, me amarro, acho irado. E você inventou essa criptografia? Não. Tinha uma... Deixa isso para os matemáticos. Tem umas APIs maneiríssimas de criptografia, né? A galera de computação faz tão bem. Mas não sou eu. Né? Então não inventa a moda. Isso é um dos padrões do OWASP. Vocês têm que estar na cabeça. Então quando chegar em casa hoje, imprime aquela lista de 10 ataques mais comuns do OWASP, 10 vulnerabilidades mais comuns, 10 falhas mais comuns do OWASP, põe na porta do teu armário, no teto que você dorme, do lado de onde você escova os dentes, né? Faça isso, porque isso aqui é um conjunto de regras, é o que você tem que estar atento antes de dar problema, tá? Então, né? Então, o que são sistemas criptográficos? Vão ser técnicas que vão auxiliar a implementação dos serviços de segurança, principalmente em termos de confidencialidade, mantendo uma informação secreta, integridade, autenticação de máquinas parceiras, né? Autenticação, evitar alteração de informação de forma indevida e irretratabilidade, impede que o emissor alegue que não tenha enviado. Então, a criptografia serve para manter esses 3 tipos. Pô, mas qualquer sistema criptográfico? Não. Às vezes um desses, às vezes 2, às vezes todos, e às vezes, né, se não for nenhum é porque não tem criptografia, né? Ou ela é uma porcaria. Então, o que é criptografia? É o processo de transformação através de uma chave secreta de informação legível em informação ilegível, que a gente vai chamar de criptograma. Então, não existe, por incrível que pareça, não existe o verbo criptografar. Existe o verbo cifrar. Né? Não existe decriptografar ou descriptografar. Existe decifrar. Esse é o correto. Eu demorei anos até entender isso aí, mas acho cifrar e decifrar muito feio. Saibam que esse é o correto, mas eu vou falar criptografar e descriptografar. Tá? Que vem de crypt e decrypt. Então, somente os indivíduos conhecerem a chave secreta, isso é para todas as formas de criptografia. Tem modelos de criptografia que vão ter 2 chaves, uma pública e uma secreta. Tem modelos de criptografia que só vão trabalhar com chaves secretas. Tá? E a gente vai falar um pouco mais. Quem é que fez números inteiros de criptografia? Fez, olha, decrypto? Senão não faz projeto final, né? Assim, né? Então, a dificuldade da decriptação reside em descobrir a chave secreta e não o segredo do método utilizado, o algoritmo de criptografia. Ou seja, os algoritmos já são públicos, eles são conhecidos, todo mundo já trabalha com eles. Há anos. Inclusive, o algoritmo de criptografia do teu cartão de crédito já é amplamente conhecido e utilizado. A grande questão é que mesmo que você conheça esse algoritmo, né, isso não venha a se concretizar. Eu falei para vocês aquele caso de uma empresa que eu prestei consultoria, né, que eu trabalhei uns anos atrás, que eles tinham o próprio esquema de criptografia, com o próprio protocolo deles, dizendo, como ninguém conhece, está seguro. Não é que ninguém conhece, mas talvez é que ninguém se importa. Né? Se se importasse, você estava ferrado. Né? Ou seja, criptoanalistas, em geral, os caras são muito bons. Existem várias, e quem quiser trabalhar, a gente estou com um trabalho de iniciação científica muito legal, que é fazer criptoanálise usando machine learning. Né? Pegar dados criptografados e descobrir padrões em dados criptografados através de técnicas de machine learning. Será que eu consigo aprender alguma coisa? Será que tem padrões nesse tipo de dado? A gente descobriu umas coisas bem legais dentro de criptografia homomórfica. O que é criptografia homomórfica? É você ser um modelo de criptografia onde você pode operacionalizar sobre os dados criptografados de forma que a operação sobre eles também seja criptografada e que chegue a um resultado desejado. Como assim? Se eu pego 2 criptografados e 3 criptografados e somo, vai dar um 5 criptografado. Isso é... E para que... E a gente fala, gente, para que serve essa bosta? Serve para que, por exemplo, você jogou outra informação na nuvem, onde você não quer que o usuário final, que o dono da nuvem, né, tenha acesso aos teus dados, você criptografa nas pontas
e joga os dados para a nuvem e faz essa operação na nuvem. Qual é o problema de criptografia homomórfica hoje? Eu vou trazer um cara para dar uma palestra para vocês, que ele vai falar de alguns modelos de criptografia homomórfica e de processadores seguros da Intel. A Intel tem uma série de instruções que faz criptografia a nível de hardware, e a gente lá no laboratório, esse cara inclusive, ele zoou uma máquina da DigitalOcean, deu down nela, explorando uma falha de criptografia. Vou trazer ele para conversar com vocês. Cláudio, e a prova? Ah, que se foda, né? Quem se importa com isso? Aprendam isso aqui porque isso é útil à vida, porque isso é interessante. Se vocês não estão aprendendo isso para fazer prova, por favor, tranque. Dá para trancar ainda? Então, até dia 8. É quase. Hã? Dia 8. Exatamente. Vocês estão vindo aqui por causa da prova, tranca. Eu não estou interessado nisso aqui. Estou interessado que vocês façam alguma coisa legal. O trabalho tem que ser alguma coisa legal. Vocês têm que correr atrás. Estou com essa oportunidade de iniciação científica. Né? Quem quiser, estou correndo atrás de bolsa para esse negócio. Então, a grande questão é sempre a chave, não é o algoritmo. Algoritmos são conhecidos. Né? Então, a chave é o elemento que vai permitir variar o processo de cifragem ou criptografia. Possibilita que cada entidade vai ter um processo de codificação diferente da outra. Ou seja, o que vai fazer com que o teu algoritmo se comporte de forma diferente é a chave. E isso que é a grande pirada dos algoritmos de cifragem. Os primeiros algoritmos de cifragem, eles eram, como por exemplo a cifra de César. O que era a cifra de César? Era você deslocar letras dentro de uma função. Então era muito fácil de você entender, porque uma vez conhecido o que o cara fazia, você conseguia descobrir como é que a mensagem era formada. Agora, mesmo sabendo, quando você pega algoritmos mais novos, como o Elgamal, o RSA e outros que vêm depois, isso é muito difícil de você descobrir. Não faz diferença, né, esse tipo de informação. Então, né, é a possibilidade de você ocultar uma determinada informação. E as chaves são usadas para guardar ou recuperar essas informações. Inclusive, existem modelos de banco de dados que são baseados em criptografia. E a mensagem vai ser essa informação na forma legível, né, nos sistemas representados por uma sequência de bits. Né, vai ser um texto, um código-fonte, um programa executável, uma imagem, dados e etc. O criptograma vai ser essa informação na forma ilegível e o trabalho de um criptoanalista é pegar criptogramas e tentar dar sentido para eles. Isso é cada vez mais difícil do ponto de vista teórico e cada vez mais fácil do ponto de vista computacional. Conforme aumenta o poder de processamento, aumenta o poder a capacidade de você aumentar o número de máquinas, fica barato você ter acesso à computação, mais gente está fazendo isso de formas bastante engenhosas. Então, isso também é representado por uma sequência de bits. Ou seja, entenda o seguinte, a gente coloca isso como sequência de bits porque é como o computador trabalha, mas esse bodega poderia ser feito no papel. Seria exatamente feito da mesma forma. Tá? Então, olha só, tem um sistema que eu chamo de sistema de caveiras, coisas que você tem que saber. Né? Isso aqui é uma caveira. Isso aqui você tem que saber. Tá? Isso aqui vai, então, né, então, como a aula está sendo gravada, está gravado que isso aqui é o que você tem que saber. Você tem que entender quais são os 4 serviços que você tem em relação a sistemas criptográficos: confidencialidade, integridade, autenticação e retratutibilidade. Quanto à classificação, você vai ter operações de substituição e transposição. Quanto ao número de chaves, pode ser a simétrica, que é a convencional, que a gente mais usa, que é a que está no Wi-Fi de vocês, no 802.11 de vocês, né, na rede sem fio de vocês, e criptografia assimétrica. A substituição é que quando cada elemento do texto plano, né, da cifra da mensagem, é mapeado em um elemento do criptograma. Ou seja, uma letra vai virar um outro símbolo. Transposição, né, é quando isso está alterado. Em geral, os algoritmos tradicionais fazem as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Quando não fazem a substituição de um elemento por 2 elementos, ou 3 elementos. Qual é o problema disso aqui? É você não só aumentar, e aí entra um trade-off ferrado, porque pensa o seguinte: se você aumenta o tamanho, você aqui já está aumentando o atraso de processamento. Quais são os 4 tipos de atraso que eu falei no capítulo 1? Fila, processamento, transmissão e de propagação. Agora olha a treta. Você quer, né?
Você quer criptografar a bodega toda. Então você não criptografa a camada física porque não faz sentido. Tá? Ou faz? Faz, claro que faz. No Bluetooth a camada física é criptografada. Então você tem um elemento de decodificação no Bluetooth. Esse é um dos motivos que o Bluetooth gasta tanta energia. O Bluetooth, assim, do meu ponto de vista como professor de rede sem fio, é o protocolo que eu mais detesto, tá? Eu odeio o Bluetooth, acho um cocô. Horrível. Ele é feito para ser barato, e nisso eles são muito bem sucedidos. Mas ele é péssimo do ponto de vista protocolar. O 802.16 WiMAX, que ninguém usa, é lindo, maravilhoso. Ninguém usa, mas é lindo. Né? O 802.11 é ok, é bem legal. Só que ele é uma coxa de retalhos, né? Ele nasce um negócio e vai evoluindo ao longo do tempo. Né? Então o padrão do 802.16, do 802.11, da rede sem fio tradicional, ele vai melhorando. Agora imagina o seguinte, então tem criptografia em nível físico. Aí na camada de enlace eu tenho criptografia de novo, porque o padrão é diferente. Né? E aí eu tenho criptografia a nível de rede. Eu tenho criptografia a nível de aplicação. Então eu tenho vários níveis de criptografia. Agora, tem um roteador, que antigamente tudo que ele fazia, eu quero jogar coisas em vocês. Agora, para você estar assistindo esse vídeo em casa, não deixe de curtir o canal. Eu não jogo coisas dos meus alunos, eu jogo para eles fazendo quase que um malabarismo, tá, gente? Não é uma agressão. Ative o sininho. Esse negócio sair do sino. Eu não sei o que é isso não, mas ativa o sininho. Para receber a notificação. Notificação. Muito obrigado, pessoal, por essa contribuição educativa e cultural. Então, olha só. Concordo que os controles são as mensagens? Uhum. Então, beleza. O que o roteador faz o seguinte? Olha, quero chegar no Ricardo. Posso? Pode. Não posso. Ó, joga aí. Pronto. Chegou no Ricardo. Aí eu tenho um algoritmo, cifrei o meu pacote. Quero chegar no Shibrama Bubbles. Agora você sabe, agora faz um algoritmo aí de criptografia. Agora joga pro Shibrama Bubbles. É o Ricardo. Aí não, tem que fazer de novo, porque você vai criptografar agora que você sabe quem é. Abre o envelope, olha o nome. Agora imagina isso para cada pacote, para cada nó. Isso aumentou de forma exponencial o atraso de processamento. E quando o atraso de processamento aumenta, qual outro tipo de atraso que aumenta? De fila. Então você começa um roteador com processadores muito simples, que a função deles era muito simples, e passou a ter processadores com funções extremamente intrincadas, porque você agora tem que preocupar com qualidade de serviço. Porque pacotes de áudio, de vídeo, de voz, são diferentes de pacotes de dados tradicionais, né? Transferência de arquivo, vai pegar uma página na internet. E aí, só que esses negócios estão criptografados. Por que aqui não usa HTTPS? Todo mundo, as páginas são todas HTTPS hoje em dia, tem certificado. Então isso faz que seja muito complicado. Quanto mais, então a gente chegou agora num trade-off. O algoritmo tem que ser seguro e de fácil execução. E aí tipo assim, esse é o momento que... E aí vocês querem ver mais treta ainda, dá mais problema, aí você joga IoT nessa jogada aí. Aí você pega um monte de coisa que agora tem kbytes de RAM e diz, vou criptografar tudo. Obrigado. Vou criptografar tudo. Aí você tem um negócio que está criptografado, mas criptografia que muitas vezes ninguém entende, porque o cara propõe assim, tem pouca memória. E aí vem o quê? O que acontece? Ele vai fazer a própria criptografia. Ele vai se adaptar a uma criptografia para se adaptar ao próprio projeto. Ou seja, ou então ninguém usa o mesmo protocolo de comunicação e vai uma merda. Aí vai, mais do que isso, o cara vai pegar uma criptografia dos anos 80, que eu já vi de RC4 nos últimos 3 anos. Eu tô falando, gente, a gente vai invadir uma rede sem fio aqui no curso. Você sabe em quantos segundos se quebra? Sabe? 40 segundos você quebra o app. 40 segundos. Vou dar uma volta do lado. No celular, tem aplicativozinho no celular. Sim, pô. Não, mas vocês vão fazer. Não, que não precisa nem de um dicionário, não. Brute force? Força bruta? Por força bruta. Força bruta analisando analisando cabeçada de pacote. Não precisa nem de dicionário, não. O dicionário, ok, fica até um pouquinho melhor, mas assim... É ridículo. Tu consegue quebrar a força bruta? Dá pra 2? Da P2 eu vou mostrar nesse curso. Mas antes eu vou passar um tutorial pra vocês, mas só pra fins acadêmicos. Tá? Você poder invadir a própria rede de casa. A rede que já tem acesso.
Ah, exatamente. É por isso que é pra fins acadêmicos. Eu esqueci a senha. Que não vai cair pra ter acesso. Não, cara, isso é só pra fins acadêmicos. Isso é tudo pra fins acadêmicos, você tem que entender o seguinte. Não quis esquecer uma senha, Ricardo. Não, cara, olha só. Aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Ô, por favor, voltem pra cá, sem terrorismo. Né? O que é interessante sobre o WPA2 que faz muita diferença? O que vocês vão aprender, né? Essas bodegas. Não, use uma senha segura. Use caractere isso, arroba aquilo, e vocês vão ver que, na prática, o tamanho da senha influencia muito mais do que o tipo de caractere. Cláudio, mas olha só, o número de caracteres, eu faço aqui a proporção. Sim, mas eu vou dizer o seguinte, se você usa uma senha de 40 caracteres só com letras, é muito mais difícil. Primeiro que é muito difícil do cara gerar um dicionário que tenha 40 caracteres. E porque ele tá chegando no 40 caracteres, ele vai ter que passar para o de 39, para ele passar para o de 38, todas as possibilidades, e aí demora. Exatamente. Então assim, aí entra a questão. Então, esses são os problemas da criptografia hoje, são os desafios. Como é que você monta uma rede com dispositivos muito menos, né, poder computacional, que eles vão estar criptografados, vão estar trocando dados, vão estar trafegando. E se você está no curso de IoT, aí só tem uma pessoa fazendo IoT aqui, né? Se você está no curso de IoT, você vai ver o seguinte, né? A pilha 6LoWPAN, que é a pilha tradicional, já está atochada lá no sensor, porque, tipo assim, o sensor está no talo da execução dele. Então, quanto à forma de processamento, eu posso processar esse dado por bloco ou por string. Fluxo, onde o string hoje em dia é o favorito. Por quê? Justamente porque o string eu consigo lidar com as vicissitudes do meu tráfego. Por bloco é muito mais fácil de fazer. A maior parte dos algoritmos são em bloco, mas o string é o favorito, principalmente para dados de tempo real. Uma coisa que é muito interessante é você permitir, né, diferentes algoritmos de criptografia pelo mesmo fluxo de dados. Só que tudo isso tem custo. E aí o que você quer? Você quer o seu joguinho mais rápido, você quer o seu vídeo melhor, você comprou aquela TV em 8K e quer que esse negócio fique lindo. Quer que esse vídeo passe em tempo real, só que você quer garantir que ninguém vai invadir o teu Netflix, ninguém vai pegar tua... Outro dia eu recebi uma notificação no meu Chrome OS que tinha alguém mexendo no meu Pinterest. Aí eu falei, porra, eu tenho um Pinterest? Aí tava lá mexendo ele do Vietnã. Eu falei, aí beleza, do Vietnã ok. Só que tava no Windows 10. Aí, porra, aí a coisa ficou ruim. Aí eu fui lá e mudei a minha senha do meu Pinterest. Pô, deve ter vazado em algum link de algum negócio. O que mais será que pode ter vazado? Né? E aí esse tipo de coisa acontece. Eu posso ter, quanto ao número de chaves, pode ser simétrica, convencional ou de chave privada. Eu posso ter assimétrica, de chave assimétrica pública ou de chave dupla. E eu vou ter os ataques criptográficos. Quando eu fazer o primeiro deles é chamado de criptoanálise linear, ou quando eu conheço o texto plano. Né? Eu criptoanalizo tem a mensagem cifrada e a amostra da original. Cláudio, mas isso não faz sentido. Faz. A única coisa que ele não tem é a chave. Eu peguei um pedaço da original, peguei um pedaço, eu tenho um texto cifrado, eu consigo comparar. Por exemplo, eu sei o tipo de arquivo, eu sei o texto de uma carta, porque se eu sei o tipo de arquivo que está sendo trafegado, eu sei que foi o cabeçalho. E esse... Você consegue achar a matriz inversa. E aí você tem alguns problemas associados a isso, que, por exemplo, é o seguinte, né, dentro de redes de computadores, é muito comum você criptografar o conteúdo, mas não o cabeçalho da mensagem. Criptografar o conteúdo tem uma vantagem adicional, que você perde o custo de processamento a nível do roteamento. Mas aí você sabe de quem está indo o que para quem. E depende também, né? Se o processador tiver que fazer alguma alteração dentro do pacote que é criptografado, ele não trabalha desgraçado. Por exemplo, se eu tenho um black hole, eu começo a receber os pacotes, ou faço simplesmente um redirecionamento, recebo o pacote e mando para o usuário final. E eu começo a tentar me alimentar desse tipo de informação. Nem toda informação é criptografada, eu começo a usar um texto plano como trabalhar. Se eu conheço uma grande quantidade de mensagens cifradas e de mensagens originais, eu consigo deduzir as chaves utilizadas. Pode parecer ridículo isso,
mas foi assim que o primeiro ataque à criptografia quântica aconteceu. É um ataque de gerência de padrões. Você conhece como estatística. Você começa a estatisticamente mapear os trabalhos. Então, esse trabalho que eu quero fazer com Machine Learning é basicamente isso aqui. Eu quero deduzir chaves a partir de padrões de criptografia. Eu quero poder tentar operacionalizar a partir de padrões de criptografia, eu tendo aprendido um determinado conjunto de padrões. Isso é bem legal. E fazer esse mesmo tipo de coisa com redes blockchain. Né? Tem uma conferência muito legal chamada AI Chain, que na verdade é aplicar machine learning dentro de redes blockchain para ver o que dá para brincar. História longa, tornada curta, dá para fazer vários paranauês muito loucos. A criptoanálise diferencial, onde ele conhece diferentes mensagens cifradas com a mesma chave. O algoritmo é conhecido e vou tentar analisar a diferença dessas chaves para trabalhar. O ataque de man in the middle, né, onde eu intercepto a comunicação para alimentar minhas criptoanálises. Ou a subversão, né, onde depois de eu ter conseguido ter um ataque bem sucedido, eu uso o man in the middle para começar a zicar as tuas mensagens. E aí entra a questão fundamental do curso. Finalmente a gente chegou nesta bosta. O que é um sistema computacionalmente seguro? Isso aqui não é caveira, isso aqui é uma caveira dupla com twist escarpado. Né? Um sistema é computacionalmente seguro se o custo para quebrar o cifrador excede o valor da informação criptografada que interessa ao atacante. E o tempo necessário para quebrar o cifrador excede o tempo de vida da informação. Ou seja, segurança é uma questão de custo. Como eu disse, aquela companhia que falou que que ela era segura, que o protocolo dela era diferente, ela estava certa de que ela era segura. Mas não porque o protocolo era diferente. É porque o interesse do cifrador é baixo. É porque o interesse do atacante é tão baixo que o fato do protocolo dela ser cagado não importa para nada. O atacante vai dizer, cara, eu não vou fazer isso nem como exercício intelectual. Não vale esforço. Eu quero que vocês procurem sobre um protocolo, sobre um algoritmo de criptografia famoso chamado One Time Pad. Abram os computadores e procurem sobre o One Time Pad. Justamente nessa questão aqui. Vocês têm um monte de computador aí, vocês têm computador de vocês têm celular. Por enquanto eu não consigo zicar esse laboratório aqui, a gente vai fazer alguma coisa. One Time Pad. Deixa eu abrir aqui um notepad aqui da vida. Vocês têm 10 minutos, galera. Busquem no Wikipedia. Ele fala que ela é inquebrável, ela é realmente inquebrável. É, se ser quebrado se utilizado corretamente. Deixa aqui em cima desse. Em cima não, né? Não é, sei lá, impossível. Não, é porque tipo assim, você tem que lembrar que o sistema em si pode não ser quebrado, mas o objetivo não é você quebrar a segurança, é controlar ela, né? Então, tipo, o sistema pode ser quebrado. Se você conseguir outro modo de entrar sem ser o da criptografia, você entra do mesmo jeito. Ah, sim, isso sim. O nome dela pode ser também quebrado em comando, igual o É. faz isso. O que aconteceu agora? É porque a gente está Deixa eu só olhar pra você com olhar de reprovação. Cara, eu penso o seguinte. Você gastaria tempo. Pega, tipo assim, sabe? Teu irmão marmou. Irmão. Assim, você
se a tua irmã cifrasse uma mensagem, você gastaria tempo buscando saber o que é? Ela diz, ai, cifrei as mensagens. Agora você não vai ver o que eu falo com o papai. Nas Forças Armadas a gente tem uma técnica infalível que é conhecida como o ciente caguei. Quando alguém fala alguma coisa que você não te interessa, você diz, ciente, caguei. E aí, isso que você faz, né? Então, a questão é o custo sempre. Agora, é o seguinte, um dado de temperatura dessa sala é preocupante? Depende, talvez seja. Depende pra quê. Agora, uma ligação entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia é importante? E uma ligação entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil. Pra mim é. Sou funcionário público. Se bem que ele podia aprovar tipo, um intercâmbio entre professores do Brasil e dos Estados Unidos, né? Ia ser muito legal. Eles vão passar 6 meses dando aula aqui na FRJ, eu vou passar 6 meses lá nos Estados Unidos aproveitando a infraestrutura deles. Vai ser legal. Nunca mais voltar, né? Isso é a hora de voltar, certo? Muda de nome. Tá gravado. Acho que não funciona mais. Vai criptografar o nome dele. É só não subir esse vídeo, por sacanagem. E aí, já passaram? Já viram tudo? Já entenderam o OnTimePad? Não quero que vocês entendam o algoritmo, gente. Eu quero que vocês entendam o que é o OnTimePad. Uma chave que você usar ela e depois ela pode Sim. ser considerado ali também? Não. Não, mas os sistemas de chave dinâmica existem e também são muito importantes. A chave muda para cada sessão. O Wi-Fi é assim. A questão é o tempo de sessão. Então, o dilema do atacante é o seguinte: quantos recursos computacionais eu tenho para tentar fazer a criptoanálise num tempo viável e que a informação seja válida? Por exemplo, digamos que a tua senha... Eita! A senha do teu... Quase que dessa escrever o professor. Aí precisa ter aula de cálculo no lugar. E aí... E aí como é que você trabalha com isso? Não põe morrendo, mas com o fato de assim, qual é o trade-off do atacante? Olhar de informação que também. Aí, então assim, como é que você vai fazer esse trade-off? Isso é uma conta. Isso é uma equação bastante complicada de você trabalhar. E agora, quando é que você trabalha com sistemas que você, quando você fala em edge computing, fog computing, cloud computing, como é que você trabalha diferentes níveis de criptografia dentro da tua própria rede? Hein? Então, o que é esse OnTimePad? Ele pega uma palavra, ele vai somar outra palavra, e cada letra vai representar um número, depois ele vai botar um módulo do valor, que é o número do caractere, e vai surgir uma nova palavra. Tá. Quando fizeram o caso de canagem, que você tinha um parceiro, seu parceiro tem um caderno e só podia ler aquela mensagem. Porque a questão é justamente essa: cada folha do seu caderno é uma criptografia diferente para cada mensagem. Mas isso foi isso que ele acabou de falar. Não perdi a merda. É. E aí, Não, mas eu chego atrasado, ele acabou de falar, bicho. Gente, busca vodka, vamos lá. Por que o OnTimePad é bom? Porque, assim, o que ele faz é ótimo, beleza, é isso. É um sistema de chave dinâmica que o colega ali falou ali atrás, o negócio da chave do jogo. Por que ele é bom? Se você não souber, não tiver o trabalho, você não tem como quebrar. Beleza, por que ele é impraticável? Porque você precisa de tantas páginas quanto for necessário. Beleza, e por que ele já foi implementado em alguma coisa do sistema comercial? Não, porque você Diz a lenda urbana que essa é a criptografia que existe no telefone vermelho. Mas é uma lenda urbana contada há anos desde que eu fazia graduação. Ou o telefone que ligava a Casa Branca ao Kremlin. Se é que... Não estou dizendo que não existe. Eu acredito que ele até que existe essa porra.
O que eu não sei se usa o Antônio Pérez. Né? A lenda urbana diz Isso que... no Gmail da Dilma. O Gmail da Dilma é ótimo. Que isso, o mais importante é o Gmail do Cunha. O dia que abrir, né? O Ah. Gmail do meio. Eu só entendi uma coisa. Diga. Na bibliografia em si. Pois ela, para dentro da bibliografia, ela subtrai a palavra. Sim. Como é que eu passo para o outro lado a palavra que eu falo? Porque nós sempre estamos trocando palavras. Aí teria que já... Não, eu só passo as mensagens e eu tenho dos dois lados cadernos. Ah, tá. É um sistema de chave Então privada. já forma segura. Aí a questão é, como é que eu troco as chaves de forma... Aí entra no substrato, como é que eu troco as chaves de forma segura? Deveríamos ter uma ordem. A gente, Não, esse é um problema de qualquer sistema de escritório, que trabalha com chave. a gente, Você quer ver uma treta? Deixa anotado no post-it colado no PC. Eu tive esse problema. Não Quer posso dizer, dizer o lugar. Tá existe gravando. uma forma muito boa, que é aquela de bibliografia que alguém escolhe o número, eu escolho o número, você escolhe o número. Aí a gente vai soma o valor a ele, eu te passo o valor, você passa o meu, e eu somo o meu. Isso, mas é criptografia assimétrica. E a grande questão é que o seu número tem que ser muito grande e ele não pode ser facilmente fatorável. Mas basicamente, assim, qualquer criptografia de chave assimétrica funciona desse motivo, dentro desse esquema. Beleza, mas se eu sei esses 3 números a priori, acabou. Se eu sei a chave, acabou o jogo. Então, assim, eu já passei por um caso que foi muito engraçado. Do cara que botou o servidor de chaves na mesma rede, na mesma VLAN, que era a rede pública. Aí eu fiquei olhando assim, aí ficava trocando as chaves. Assim, você via de vez em quando. Abriu o WhatsApp, você via passando pacote de servidor. Foi muito legal, foi muito bem feito. Tem o caso bom e velho, né, isso é muito comum, né, quando a gente... Qual é o problema de vocês de computação? De forma geral. Não quer dizer que vocês sejam malvados, quer dizer que a gente seja burro. Quer dizer que a gente, em computação, a gente espera que as pessoas saibam usar computador. Na prática, não. As pessoas são idiotas. As pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Então, assim, quando eu dou o curso de programação segura para uma instituição pública, eu tenho que dizer o seguinte, galera, não adianta vocês estarem fazendo esse curso aqui. Aí o cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Além dessas 20 horas que eu não estou trabalhando? Vocês estão criando consciência nas outras pessoas. Vocês têm que chegar para o teu chefe e dizer que você vai perder uma semana a mais de trabalho para tornar o teu software seguro na concepção. Você tem que entender do teu chefe, você tem que começar uma campanha dentro da instituição para que a secretária não coloque, né, um post-it com usuário e senha. Você tem que entender que o teu chefe não pode botar um post-it com usuário e senha. Quando você pega e começa a jogar isso aqui para um cenário industrial, na indústria, o mais tradicional é que usuários e senha estejam colados no armário de configuração das máquinas. Porque ninguém espera que o cara invada uma fábrica. Isso é a cultura desses caras. É assim. O normal é esse. Porque a máquina não está ligada na web. Aí você entra o que a gente chama de indústria 4.0. Onde você vai pegar todo esse material e ligar na web. Óbvio, mas isso é idiota. Mais ou menos, para algumas operações de logística, isso faz muito sentido você monitorar o processo de manufatura. Se você tem fábricas que estão trabalhando em conjunto, que tem um contrato, né, vocês lembram do SLA, né? Service Level Agreement, vocês leram isso no capítulo 1, né? Sim, professor. Vamos lá, repitam comigo. Vocês leram isso no capítulo 1, professor? Sim. Ah, que bom, obrigado. Então assim, tá gravado, vocês leram, vocês sabem. Né? Nesse processo de SLA, esse acordo entre duas partes, você transforma uma operação de manufatura num processo de SLA entre duas fábricas. E aí, se você está contratando uma matéria-prima, um insumo de uma outra fábrica, você quer saber que o cara vai te entregar. Porque senão isso muda o teu processo de manufatura. E aí, você quer dar essa informação em tempo real. Só que se você tem essa informação em tempo real, você está monitorando uma fábrica. Se você está monitorando uma fábrica, você está deixando acessível determinado dispositivo da web. E aí, isso é treta. E aí eu acho muito engraçado, né, como é que as pessoas colocam nomes nas coisas. Outro dia eu li um artigo chamado O Despertar da Indústria 5.0. Eu falei, meu Deus do céu. Na segunda página vai ter o Kylo Ren. Mas assim, porque assim, a gente nem conseguiu chegar em indústria 4.0. A gente sequer está numa indústria nacional forte. E o pessoal está falando de indústria 5.0. Eu falei, gente, isso não é 3G. Né? Vamos seguir esse barco para frente. E assim, mas é complicado, né? O que é um sistema incondicionalmente seguro? Seria teoricamente inquebrável. Não interessa a quantidade de texto,
nunca será informação disponível para deduzir as chaves. A cifra de Vernon, o One-Time Pad, desenvolvido por esse Gilbert Vernon, seria, teoricamente, inquebrável. É aquela mensagem de mesmo tamanho da mensagem cifrada e é inviável para ser utilizada na prática. A gente não tem nenhum conhecimento de um sistema comercial que use essa cifra de Vernon. Como o pessoal falou, né, como foi citado, como eu mencionei também, teoricamente existe no telefone que liga o Kremlin à Casa Branca. Se é que usa isso e não é, na verdade, um telefone tradicional numa linha escondida que todo mundo diz, essa aí. E o nego fala assim, se é que o Trump não pega o telefone do celular dele e fala, ô Putin, tá de boas. Não vou deixar. Vocês não valem nada. Vamos lá. Todos os métodos envolvidos em uso são quebrados. Porém, para quebrar é necessário empregar tempo e recursos computacionais. Então isso aqui é um jogo de gato e rato. Mais uma vez, o maior ataque de negação de serviço da história foi feito com um modelo de câmera IP de um único fabricante. 1 terabyte por segundo. Porque o firmware estava zoado. Foi descoberta uma vulnerabilidade. Os atacantes fizeram um absurdo ataque de negação de serviço. O que eu falei no começo da aula sobre dispositivos de IoT? Ele tenta fazer criptografia numa parada que não é feita para fazer, e aí ele vai no jogo. Alto poder computacional? Várias startups surgindo, né? Sabe o que startup faz mais do que dá certo? Fato. Eu ia dizer falho, mas ok, beleza. Então assim, imagina o seguinte, porque você comprou um dispositivo de uma empresa que hoje em dia não existe mais, esse dispositivo para de funcionar? Não. Imagina a quantidade de dispositivos IoT que vai ter por aí, de empresas que faliram, deixaram de dar suporte. Toneladas. E vão estar funcionando com falhas de segurança bizarras. Só existe programação segura se tem refactoring. Refactoring não é caça de bug. E aí é muito complicado. Então, desse conceito computacionalmente seguro, existem vários sistemas relativamente seguros, né? O poder crescente de processamento vai fazer com que esses sistemas sejam cada vez menos seguros. Ou seja, você pode comprar um VPS em qualquer lugar da nuvem, por exemplo, que eu acho absurdo, assim, é maneiríssimo e é bizarro, é você poder com $5 comprar um VPS na DigitalOcean e começar a trabalhar. 5 doletas. Né? Por incrível que pareça, o DCC, quando eu entrei na faculdade, ele dava para você o acesso a um Shell Linux com vários compiladores instalados e incríveis 50 MB na sua conta. Na época era bizarro, 50 MB, meu Deus! Vou demorar pra caramba pra lotar isso aqui, fazer todos os trabalhos da faculdade. E dos 2004. Você já tinha acesso com um Shell próprio para você acessar e programar. Como eu não tinha internet em casa, não fazia diferença. Mas quando eu estava na LCI, na laboratório de computação, eu conseguia acessar e fazer minhas coisas de forma remota. Hoje em dia eu faço a mesma coisa com o Droplet na DigitalOcean. $5, gente. E assim, Linode, acho que até aquela bizarra brasileira, FreeHostGator, também tem um desse bizarramente barato. A AWS tem droplets extremamente baratos para você utilizar. Tem IDEs completas na nuvem, gerando processamento. Gente, é muito barato. Tem muito serviço que pode ser feito. Tem muita startup trabalhando diretamente na nuvem. Então, cara, não sei se eu já postei no Facebook outro dia como fazer um cluster de Raspberry Pi. Então você pode comprar um Raspberry Pi por $5, Raspberry Pi Zero, e tem uma plaquinha que você só pluga eles assim. Então, tipo, você coloca assim, 50 deles e faz um cluster pra você. Isso é uma coisa bizarra, é irado, mas é bizarro. Então a gente vai começar, por exemplo, criptografia simétrica. Chave utilizada para cifrar é a mesma chave utilizada para decifrar. Então, o que eu quero que vocês façam agora, né? Os parceiros devem ter conhecimento de que a chave é única e ninguém mais deve conhecer. Os componentes vão ser a chave e o algoritmo, e as partes que se comunicam precisam ter prévio conhecimento do algoritmo e da chave. Um exemplo é o DS com 56 bits. Eu já estou de saco cheio de falar, então a gente vai fazer a coisa da seguinte forma. Vocês vão abrir os computadores de vocês. Se eu não me engano, todos os computadores aqui têm interpretadores Python.
Quem não programa em Python vai aprender a programar agora, porque eu aprendi a programar em Python durante a prova de professor. Foi muito legal, né? O Idle tem a documentação do Python, né? Então, conforme a prova foi surgindo, fui vendo a documentação e fui fazendo o programa. Foi irado, funcionou muito bem. Até passei, né? Foi... E Comp 1, pelo amor de Deus, né, gente? O professor que disser pra vocês que ele não consegue dar aula de Comp 1 em Python. O departamento faz prova de computação no papel. Não, em todos os departamentos faz isso. Eu sou um grande crítico disso desde o começo. Eu acho que vocês já Até 4 períodos atrás a gente fazia com Pascal. Acho que vai se matar, real. Era Pascal. Tá, vamos lá, para com isso. Vamos seguir. Em computador a gente faz WebDev com Eu C. fiz melhor, eu fiz em Portugal. Como é? Como assim um WebDev com C? Calma aí, vocês abrem um CGI? CGI. CGI raiz, pô. Com a biblioteca do professor ainda. CGI raiz. Caralho. Agora... A gente fez isso. Cara, eu dei a linguagem de programação no período passado. Foi isso, né? Ou faz mais tempo? É que você fez mais 2 disciplinas comigo, né? Você fez rede, não fez? Ou fez no mesmo? Eu fiz desde 2 períodos passados? Meu Deus. Tá, então vamos lá. Cara, e a gente fez Python com Flask. Não foi isso? Pô, no final vocês fizeram teve alguns trabalhos que ficaram maneiros ali. Teve uma galera que fez algumas palavras bem bacanas. Tipo assim, Flask, você aprende Flask em 15 minutos, né? Inclusive tem um livro maravilhoso, um tutorial que é o Mega Tutorial de Flask. Que se você segue esse Mega Tutorial, é de um maluco chamado Miguel Greenberg. É maravilhoso. Mas não é isso que é o foco aqui, tá? O que eu quero que vocês produzam aqui? Que eu quero que vocês entendam a dificuldade antes de ver um exemplo. Eu quero vocês em quarteto. Eu quero que vocês façam o seu próprio algoritmo. Mas eu quero que vocês cifrem e decifrem. E passem isso via um socket. Bom, eu não consigo mexer no pessoal aí do modo, Deixa eu ver. Aí foi tutorial. É que a sua cadeira tá travando. Não, gente, é porque na verdade, assim, olha só, essas mesas. Não são fixas, elas giram. Só que assim, algumas delas giram pra, tipo assim. Isso. Tem um tutorial ali na parede, como você girar mais, eu consigo girar. Você consegue encaixar aquele lá. Foi. Eu vou botar aqui, você sabe. Então, olha só. Ó, usem a rede, todo mundo na rede do NCE. Ouve, pô. Eu segurei o porra. Vamos lá. Olha só, todo mundo na rede do NCE, recebendo um IP via DHCP. Pergunta o IP pro coleguinha. Abre um socket com IP qual porta? Abre um socket com IP e porta. A porta vocês decidem. A não ser que vocês queiram... Essa porta tá aberta na configuração da Ciona. Tá. Só mandar um Nmap na vida, galera. Eu não falei de Nmap ainda pra vocês. Mas como eu tô olhando o livrinho recomendado, Vale de Python? Cara, Vale de Python é irado, né? eu fiz um próprio portinha lá ontem, de sacanagem laboratório. Tava à toa, falando, vou fazer isso aqui. A gente vai fazer exatamente essa mesma coisa. Cara, é ridículo, abrir um socket e dar um for de porta. Exatamente. Você faz um port list para as portas mais convencionais, se você quiser só ver se elas estão abertas. Cara, a gente fez isso lá no IBGE, mas o pessoal de segurança deles é muito bom. Aí trabalha no computador. Travava? É. Bom, mas o mesmo professor que faz a gente fazer CGI, ele, pelo menos ele se tem consciência disso, ele já deu merdão. Não, mas ele faz a gente fazer CGI que é pra castigar a gente mesmo. Porque o curso é de eletrônica. Teoricamente você faria CGI pra trabalhar no sistema embarcado, né? Embarcar lá no sisteminha, em ARM. Então é pra sofrer. Tá, gente, assim, não tem treta. Eu quero que vocês façam e comecem a fazer. Não, vocês vão criar o próprio sistema de vocês de criptografia e trocar entre vocês.
Entre o grupo. Primeiro entre o grupo e depois entre vocês. Fazer pra quebrar também. Isso aí. Não, quero que cifre e decifre. Não precisa quebrar ainda. E na época e no momento da troca eu quero ver se vocês conseguem quebrar. Vamos fazer então vamos computadores que também Não, vocês vão receber, vocês vão dar o IP. String, tá, gente? Faz com string, né? Porque senão vai ter gente querendo fazer isso com dump de memória. Aí é sacanagem. E é pra fazer uma do zero, nada de zero. Não, nada. Quer do zero. Tipo, decidem vocês de papel e programa. E aí, olha só, qual é a melhor criptografia que vocês conseguem fazer em 20 minutos? Xingando uns aos outros. Falando nisso, todo mundo já tem o pendrive do Kali, blá 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 blá. Cara, tá uma vergonha. Dúvida de eu tinha, só que eu fiz ele. Mais uma vez conseguimos assim, a partir da próxima aula eu vou começar a ver se eu consigo trazer para cá, para a sala, alguns notebooks um pouco mais destravados para a gente poder brincar de algumas coisas. A gente recebeu umas doações e isso a gente vai incorporar isso dentro de sala de aula, haja coluna porque o posso estar ficando velho. Acho que eu trazendo aqueles caras que na casa do vovô para começar a trazer os notebooks para cima para baixo. Isso aí. Liga. Essa é a decepção? Não. É porque em algum momento eu achei. Em algum momento você? Não, eu achei que isso era Linux, aí fui dar uma olhada. Mas eu sei que também roda no Linux. Muito ruim. É? Muito ruim? Eu troquei mais 60 FPS, só de trocar de... Diga. Sobre o controle. Me tira uma dúvida. Tira. Eu lembro quando a gente falou sobre o Sabá para mexer no cima, não é. O que eu posso usar? Eu não entendi que referência para você ser artigo de Google Scholar, que é alfabeto, livro. Na área de segurança ofensiva você pode usar links e fóruns também. Mas não tô falando isso, não TCC. Então, pega a cadeira pra mim que eu tô velho e você também. É laboratório do futuro, meu irmão. A questão eu tenho alguns 4, 5 livros lá sobre arquitetura, eu preenchi até os 9 artigos acadêmicos sobre arquitetura, que basicamente são coisas que eu vou fazer um texto de Só que a minha dúvida é, por exemplo, física. Então, esse que é o problema. Tipo, os livros que eu tô achando não tem, por exemplo, eles deveriam falar. Entendeu? Tá, mas quais livros tem? Então, eu tô pegando, por exemplo, o livro de Young Friedman. Tudo bem, beleza. Por exemplo, amplitude. Eles não tem uma definição de amplitude escrita. Não, 3 meses em linha reta. De ondas. Mas você tá no Cara, pega um livro de computação sem fio, comunicação sem fio. Tem livros, tipo, o Rapaport é um livro maravilhoso. Mas então, esse é o conceito. É só essas duas fontes que eu posso usar, artigos acadêmicos e livros. Não, você pode usar qualquer coisa, você só não pode, tipo assim, ter mais coisa na Wikipedia do que referência séria, entendeu? Por exemplo, só física, o site só física. Tem só física lá, pô. Eles te ensinam até como fazer referência ao site. Não, pode, não tem problema. Mas contanto que seja tipo um ali, outro aqui. Tipo assim, exatamente. Eles não podem, tipo, referência, eles não podem. Você pode citar as referências que os caras citam. Eles não têm referência, esse é o problema. Por exemplo, no Wikipedia, muitas vezes eu vou no Wikipedia, mas eu vou referenciar os caras que são... Não, isso realmente eu fiz. Então, eu peguei o livro lá do cara, procurei o que ele postou lá e baixei no livro. Que sensacional isso. Gente, e na aula que vem, terça-feira, a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai usar uma biblioteca de criptografia séria, tá? Aí. Então, por exemplo, o caso clássico eu achei um site, eu não vi isso. São duas mecânicas e duas magnéticas, uma difere da outra. Entendeu? Só que eu não consegui achar isso no livro de física. Eu já procurei, tipo, procurei o livro todo, dei lá um Ctrl F boladão lá, procurei por cima e não foi.
Então, minha dúvida é, por exemplo, eu posso embasar todo um parágrafo em cima de um link? Pode, não tem problema. Enquanto que não seja o texto, a monografia inteira assim. Não, exatamente. Porque eu tava com um problema. Não, isso não é um problema. Não, eu tava até agora catando tudo, absolutamente tudo. Não, assim, a fonte, assim, a questão é a confiabilidade. Por exemplo, um livro, um artigo, ele já passou por um processo que a gente chama de revisão por pares. Gente do mesmo nível releu e validou. Um link não necessariamente é uma verdade. Isso não quer dizer que também você seja tipo, proibido que você faça isso, entendeu? Isso não é um crime. Você não está sendo um menino malvado. Tá. Não, uma coisa que eu achei estranha, por exemplo, em 2 artigos diferentes eles definem a mesma coisa diferente. Sim, é normal. Então eu posso escolher um dos dois, pegar e diferenciar. Se ela chega no mesmo lugar, sim. Que é, por exemplo, tem duas definições de curtose, que é uma medida estatística que eu uso. Cara, eu deixo meus alunos usarem aquelas que eles quiserem. Fica tranquilo, isso aí não é problema. Por exemplo, aí uma coisa institucional. Eu achei o site do GTA da FRJ. Qual? O GTA da FRJ. Sim. Aquele site é considerado como da FRJ? Não, porque ser por do GTA, que é um grupo de rede tradicional. Não por fato de ser da FRJ. Exatamente. Eu já achei, por exemplo, slides de física da USP, Pode ser, não tem problema. Esses podem ser uma referência? Pode. Slide de aula. Sim, tem que citar o link, citar como material, citar como material didático entendeu? Existem formas de você citar esse tipo de documento. Porque o site do GTA da FRJ tem muita coisa sobre a Sim, RFID. sim, eles gostam bastante, é o grupo deles. Então esse pode ser mostrado uma construção. Sim, ainda mais que é o grupo do Otto, do Luiz Henrique. Eu entendo, né? Se eu fosse um TCC da FRJ, eu citava a FRJ. Então. Não, pode, não tem... Não, por exemplo, assim, se você pegasse num grupo de biologia, eu acharia, tipo, assim, por que está acontecendo? É questionar, pode ser que seja um grupo que use antenas dentro do grupo biológico que se justifique. A questão é que na banca, a banca pode questionar a tua fonte, e aí você tem que estar preparado para responder. Você pode, na verdade, citar o que você quiser, mas você tem que estar preparado para defender as tuas referências. Então, se eu, por exemplo, se eu usar artigos e livros, eu não tenho problema com isso. Exatamente, porque o cara já confia. Isso é só um salvo-conduto. Está resolvido esse problema? Está mais tranquilo? Acho que eu não combina nada. Mas é projeto final, cara. E a Valéria está ciente das coisas? Cara, ela encontrei com ela no corredor, ela falou assim, não sei o que lá, não gostei do seu projeto não, vou conversar com você, me segue. Aí ela sumiu. Eu mandei o texto, ela também respondeu. Ela não gostou e... Não, é porque ela achou que muito simples, entendeu? Falar sobre RFID e controle de acesso. Ah, tá. Mas eu pensei que é maneiro. É um problema, tá ligado? Eu tô resolvendo um problema real do Unicef. Entendeu? E outra coisa também que eu diminui o escopo. Isso estava tanto emitido eu falar só sobre RFID, e agora eu coloquei que é RFID passivo baixa frequência. Porque aí geralmente é o que é usado para controle de acesso. E aí tem que ficar 200 mil coisas que simplesmente não são usadas. Não, sim. Só para te deixar mais animado, porque o que eu te mandei de segunda-feira, que eu já fiz ontem à noite, me dei muita coisa. Não, tudo bem. E assim, aí você pode criar um link pro seguinte, esse problema de controle de acesso é um problema. Você pode criar um link com a indústria 4.0, por exemplo, isso que eu estou te falando. Não, assim, cara, porque, assim, na verdade o que acontece é o seguinte, a tua questão é que quem vai assinar é o professor do DCC. Né? Então, assim, se ela pedir alguma modificação, ela tenta atender o melhor possível. Sim, é porque até agora ela não falou nada, entendeu? Eu acho que ela não sei se ela tá brincando comigo, não, sério. Não, pode ser que ela não tenha gostado, realmente acho que o tema é pequenininho, entendeu? Mas a gente já tinha conversado sobre isso. Né? Mas assim, a gente já tinha conversado que talvez fosse realmente um tema pequeno, que dá trabalho, porque o teu interesse em estudar RFID, você estuda bastante, você viu, blá 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 blá, e que assim, o teu interesse também é fechar, concluir. Né? Você não tem interesse acadêmico forte em fazer mestrado, doutorado, essas porra toda. Pelo menos não nesse momento. Então assim, é fazer o melhor trabalho possível, apresentando a melhor solução possível, analisando o máximo de coisas possível, ao invés de compensar, tipo assim, num viés acadêmico de inovação, compensar na quantidade de experimentos e na profundidade do teu conhecimento sobre o assunto. E mostrar que você consegue projetar uma solução do começo ao fim. Fazer um projeto de rede bem feito, fazer um projeto de bem estruturado. Eu vou ter que pegar o chat PBR, vou ter que conectar em rede, vou ter que
voltar a programar o milho, Isso, exatamente. você pode fazer tudo mesmo, isso eu já estou ciente. E aí é um sistema. Mas é relativamente rápido fazer porque é local, pequeno local. Não, e mostrar o que você está fazendo. Né? Tipo, é um projeto interessante. Agora, tem que mostrar que tem uma dificuldade acadêmica, mostrar que tem... Você tem que mostrar que existem problemas a serem solucionados, entendeu? É só isso. Vamos ver o que tá assim, também espera, vamos ver o que ela tem para dizer. Não, eu por enquanto estou fazendo a parte teórica. Não, por exemplo, a gente já teve um projeto final que foi o hardening dos servidores do Siga. É um projeto que, pô, é útil. Cara, muda a sensibilidade. Usa a bolinha. Só é difícil de controlar exatamente isso. Agora me pegou alguma coisa. Só respondeu a tudo. Com relação aos outros capítulos, quando chegar neles, a gente vai fazer Fica tranquilo. Você tá indo bem, olha. Você tá indo bem. Calma. Já acabaram? Tá ali carregando o computador, o teu Chromebook. Tá usando o Wikipedia? Ih. Tira esse notebook pra trás, cara. Gente, é só uma aula, cara. Vai tranquilo. Primeiro põe pra funcionar esse negócio. Você faz iniciação científica disso. Só muda a forma de porra. Eu não tô recebendo nada. Eu tô louco hoje. Melhor? Tudo ele quer doutorado. O problema é você. Não, cara. Aqui, eu tenho... Na parte das linhas, aham. Segue basicamente É o ramal. Eles falando ali, sobre isso. Eu nunca comentei escritorias falando. Não vai ser que falando. Cara, não, eu nem entendo. Eles falando da página. Você que você não fez um empolgado. Low profile. Agora foi. Você é um só que sabe um arquivo novo. Isso é só que Eu estou no chão. Eu estou acostumado. Eu estou no chão.
O quê? Pra gente fazer o que você mandou a gente não fazer na nossa vida real. Exatamente. Não, é justamente pra isso, entendeu? Exatamente, a gente aprender que não funciona. É. Vou mostrar aquela merda. Você quer que eu fique no socket, ou não? Isso. Não, sabe? Daí de cada uma plataforma, ele está configurado para gravar esse código numa abre fazer esse botão aí. Oi? Eu só ficar com o problema. Nesse computador não vai rodar a bota, não vai rodar Gente, vocês podem fazer inclusive uma cifra de César. Pega uma string, soma mais 2 e dá o print. E é suficiente. Não precisa... É claro, né? Por favor, né? Sejam mais criativos que isso. Ah lá, vai até as 30. É, vocês têm 20, que marca 15 minutos pra fazer isso. Cara, o objetivo é mostrar que a gente está fazendo uma merda. Não precisa se preocupar com controle de qualidade.
Se ele fosse por algum motivo criar algo que não vai ser quebrado por muito tempo, ele tem que publicar isso em algum lugar. Nada, você tem que abrir uma startup, isso sim. Pô, abrir uma startup, captar dinheiro de banco e ficar milionário e me dar 1%. Tá. Python 3 põe parênteses, Python 2 não. Python 3 tem parênteses, um monte de coisa, e Python 2 não. Agora não, faz uns 15 cara reprovado e não sabe por quê. Cláudia Carrasco. Quando eu vi Python pela primeira vez, eu tava tipo... É porque aqui na FJ o pessoal tem essa visão de que veio fazer as coisas em Python 2.7 ontem. Ó, e a partir do ano, a partir de 2020, só vai ter Python 3, tá, gente? Python 2.7 vai ser descontinuado, tá? Lá você precisa fazer essa migração. Não, a comunidade tem como, vai ser um enxergo oficial, sem forma. Não, vai melhorar muito tempo. Não, cara, tem uma biblioteca que eu estou portando, de Python 2 para Python 3, está em outra, que é um biblioteca do maluco lá, de tem lá, se não me engano, que é um simulador de sensores que eu estou portando Python 2 para Python 3. O trabalho dele é foda, e eu queria estender o trabalho dele ainda, só que é Python 2. Cara, tem um compilado, eu tive que alterar o código de fonte dele e usar uma versão UTK que é dele. Com o QT, entendeu? Caralho, eu sei como foi a porra da FI. Aí você não encontra botar um pai lá, tem o pai já, não tem mais, não tem porra ainda. Aí, isso aí, aí você tá morrendo, não, eu acredito em vocês também, nossa. Ah, mas eu gosto, claro. Aqui não é quando ele acabou de sentar. Mas levou a oportunidade. Uma chave fixa, multiplica essa chave pela mensagem, e depois você inverte essa chave para multiplicar de novo. A função própria da chave. Então a gente faz uma função.
Pensando ali, mano. Tem alguma coisa dentro? Tem alguma coisa passando ali. Tem alguma porra passando ali. Porra, que horrível. Parece um cadeirão. Olha aquilo ali. É um vídeo, é uma aranha. Uma aranha. Alguém deu uma aula interessante ali, tá todo mundo. Tá todo mundo olhando. É muito louco, cara, mas como... Mais 16. Olha, tá. Virou mais 16 o negócio. Pegou um pop-up do Windows ali. Tinha uma mulher dançando ali. Faz parte do Marcos Boss. Eu sei que já tá na música da Maria Gabriel. Sim! Aqui do lado é o LF1. Caraca, vai. Vai chegar o Michele, o que está acontecendo aqui? Mas você pergunta ali do lado. Um show de uma mulher dançando de biquíni, uma pessoa se pegando. Vou mostrar como é que foi minhas férias. Ah lá. Dançando forró, Eu acho que na igreja. dançando muito mal, mas dançando forró. Foi isso aí, você viu? Tá muito. Tá gravando? Já passou lá. Gente, eu estou... Eu já escrevi muita coisa ao longo da minha. Não, gente, eu não quero saber, não. Eu não sei. Olha só, o que me interessa... A ignorância é a Deus. O que me interessa... Não tem nada ali. Eu não sabia, no programa não tem bom nada, né? Não, eu tô de olho ali. Tô de olho. E digitando. Então, assim, a única coisa que me interessa é fazer a porta pra dentro desse lado pra cá. Então, assim, só me interessa a autossegurança. É a única coisa que me interessa. Né? Vocês foquem aí e trabalhem. Gustavo, você quer, por favor, sentar e trabalhar? Por favor. Né? Para de casar aqui junto, Gustavo. Por favor. Né? Ele tava lá pra resolver um problema sério com a Junita, vocês, em vez de vocês trabalharem. Quem que já terminou esse negócio? Eu não tenho um programa pra fechar o som. Eu tô criando uma Gente, lição 1 desse negócio.
Planejamento temporal. Vocês tiveram um programa de recurso aqui, né? Vocês tiveram um programa de recurso aqui muito sério. Não, assim, porque mesmo que seja online, vocês têm um problema, né? Que vocês não vão conseguir abrir um software porque não está na máquina nativa. Então, assim, isso é um problema porque, assim, o problema que a gente vai ter que fazer é assim, eu vou ter que listar e pedir para instalar a página de todas as máquinas, lá do Futuro 2, e pedir para instalar o VirtualBox com um continho com as máquinas virtuais para... Não, sim, eu vou dar lá uns continhos, cara, eu cansei, vai ser tudo prático, você pode, quase toda a aula de agora, eu tô de saco cheio. Peraí, Cláudio. Tem como ainda não, né? Não, a aula passada, a gente já teve? Nós vamos continuar. Tá achando que vai ser fácil assim? A partir de agora é só sofrimento. Cláudio, Você quer carinho? Procura pai e mãe. Vamos lá. já que vai botar no Infobox, por que não bota logo o Kali? É a flash que falou do podcast. Não, eu gostaria de poder botar o Kali nas máquinas. Eu quero saber como é que as pessoas vão pensar. Não, eu não posso. Eu não sei porquê, mas eu não posso. Eu não sei, bicho. Assim, eu não faço as regras. Eu sei disso. Segue ela. Gente, olha só. Eu não gosto de laboratório por causa disso, porque eu não posso mexer. O lado do passado é justamente isso. Eu vou pegar aquele computador de todos que é botar cara só para eu poder fazer os meus cursos acontecerem. Porque com o Kali, eu tenho as ferramentas, com o Python vai estar lá dentro, né? Hoje em dia a gente só faz paranauê com o Python dentro, né? E seguir o nosso barco. 5 close. Você ainda tem curso de Node, gente. O Windows Firewall bloqueou o recurso. Vai, Não dá tempo. Sim, tá. Óbvio que não tá dando close, não tá nem abrindo. Ou pra close do quê? Crianças, foca no trabalho, Gustavo. Meu Deus do céu. Ele tá prestando nessa área. Ele tá vendo contigo. Ele tá mudando. Então, planejou nem cansa, nem para de parar. Será que é esse estresse quando você vai a um lado, não sei o que, eu fico estresse. Não, muito da comida.
E aí, crianças, o que vocês conseguiram hoje? Sofrer. Vamos lá. Então, vou fazer o seguinte. Faça alguma coisa dessa em casa. Eu quero a coisa mais idiota possível. Abre um socket, 2 threads, um ouvindo sempre e a outra, né, enviando de forma assíncrona. Mandou, o cara que está ouvindo vai ouvir e vai tentar decifrar. Tá? Vão usar, tipo assim, deixar o IP em aberto para isso. Tragam na aula que vem, e na aula que vem a gente vai substituir por algumas bibliotecas de criptografia. Vou usar o Python como referência do curso, ok? Uma pergunta. O outro lado também vai ter o código e as chaves privadas. Sim. No primeiro momento, vocês vão fazer tudo bonito. Né? Agora, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que durante a primeira atividade da aula que vem vai ser a gente trocar chaves entre os programas de vocês. Então, só, o formato. E aí, qual é o protocolo de troca de mensagem? Não. Qual é o protocolo que vocês vão definir para o esquema de troca de mensagem de vocês? Só fazer um protocolo de camada de aplicação de troca de mensagens a nível. Né? Só que a única mensagem da tua mensagem é um texto. É uma mensagem criptografada. Ok? Sabe o que isso é? Isso é exatamente igual ao HTTP. O HTTPS é isso, é texto criptografado. Bom, isso é uma merda. Não está nem correlatado para 2019, mas funciona. Vocês até usam. Essa porcaria de internet é baseada nisso. Agora, façam e tragam. Ficar no ele, como diria o nosso prédio presidente Drácula, né? Muito chateado se não tiver código na semana que vem. Se não for fazer, nem vem, porque eu vou ficar possesso contigo. Né? Aí eu vou cancelar a aula por falta de código. Né? Não existe. Se não tiver ninguém, eu vou gravar a aula e vou seguir em frente. Vou fingir para Deus que tinha gente aqui, vou gravar a aula vai ser linda, vai ser só gravada, né? E aí, não quero saber. Então, façam e tragam. Tá? Não tem, abrir um socket. Assim, redes 1.1. Tem um livro maravilhoso, Automate Things in Python. Se você não sabe abrir um socket, o repositório dele tem uma biblioteca de socket pronta. Um exemplo assim, abrir e fechar socket. Dúvidas, traumas ou desilusões em relação a isso? Não, em relação aos traumas, o que eu posso fazer é pedir para o pessoal da rede para instalar tudo que eu puder. Aqui dentro dessa máquina, vou fazer um pedido bizarro. E vou tentar trazer os notebooks já configurados na semana que vem. Não posso prometer porque a minha semana está louca. Leiam, vejam os vídeos, o vídeo já deve ter subido no YouTube. Eu vou dar uma olhada agora no intervalo da aula. Meninos, Gustavo, traz esse café. Pede pra alguém me trazer um café. Toma, leva a xícara, leva a xícara. Eu vou te ver amanhã. Eu não tava conseguindo medir traçar onde. O que eu quero? Isso que eu falei. O sinal de Ele estava conseguindo traçar onde sair Telegram, WhatsApp. Que é a próxima. Obrigado, meu Jesus. Vou arrumar isso aí e ver a próxima versão já. Você tá indo bem, Cara, cara? eu preciso te enviar toda vez que eu terminar o curso do top. Não. Cara, eu quero te ajudar sempre que possível. Só isso. Tá, eu vou refazer tudo que você me falou. E só você.